Deus, amém? Você não esperava nem por dobradura, né? Como que é? É origami, né? Que fala isso aí, né? Mas não tão origami assim, né? É a cruz. Dá uma salva de palmas para ela, gente. Né? Professor é outro nível, né? Tem as táticas. Só não para de falar. Te amo, amor. Fala menos. Vamos lá, brincadeiras à parte, irmãos. Olha, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. A ministração que nós vamos compartilhar agora, a conquista contínua da cruz. Ou seja, ela está em nós. Nós usufruímos dela. E o que eu vou compartilhar aqui vai retomar o que a pastora Hélida ministrou, o que a Bruna ministrou, o que a Samanta e o que o Espírito Santo também já falou na sua vida para sedimentar a renovação que Ele escolheu para lhe dar nesses dias. Amém? Tem alguém sendo tocado pelo Espírito Santo aí? Levante sua mão e diga amém. Vocês querem mais de Deus? Amém? Então diz assim, Romanos capítulo 6, eu quero ler os versos 6 e 7. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Então Deus promoveu esse milagre em nossa vida. O pecado não tem mais controle sobre nós. E é obra da sua redenção efetuada lá na cruz. E essa redenção trouxe muitos benefícios. Muitos deles já foram compartilhados aqui e eu quero salientar alguns. E eu vou pedir a você agora para tomar assento. Antes de entrar propriamente na ministração, eu quero abrir aqui com uma historinha. Comumente, aqueles que pregam as escrituras, compartilham a palavra, chamam de ilustração. E essa historinha tem a ver com os professores da nossa escola bíblica. Olha que lindo isso, né? Marca a vida daqueles que ministram as escrituras para o elemento infantil, as nossas crianças. Ela tem o nome, ou o título assim, O Menino que Não Merecia. Um menino bem pobre, e frequentava a igreja na escola bíblica. Ele era muito ativo e participativo. Aí quando a gente fala muito ativo e participativo, vocês entendem, né? Professoras, muito ativo e participativo. Mas ele era muito pobre. Um tempo passou e ele sumiu das atividades da igreja. Ele já estava faltando a 3 domingos consecutivos. Então sua professora, com grande esforço, descobriu o endereço do menino numa área ocupada. Isso quer dizer assim, numa área de invasão. Uma casinha de madeira em uma ribanceira, em um lugar mesmo de difícil acesso. Mas quando chamou na casa, ela recebeu uma pedrada no rosto. Machucada e sangrando, a professora voltou então para casa, procurou ser medicada, fez um curativo e, movida pelo Espírito, comprou de presente para aquele garotinho uma roupa, um brinquedo e voltou lá em sua casa. Deixou lá os presentes com um convite para que ele voltasse à escola bíblica e partiu. No dia seguinte,
alguém bate à sua porta. Disse o homem: professora, viemos devolver o presente que a senhora deixou. O menino não merece. Sabe que foi ele quem atirou a pedra na senhora? Foi ele. Ele não merece os presentes. A essa altura dos acontecimentos, você imagina, né? O garotinho já estava chorando. Então a professora lhe perguntou: mas você não gostou dos presentes? O garotinho responde: preciso sim. Ou melhor, gostei sim, mas não mereço. Gostei, mas não mereço. A professora pergunta: mas você não precisa dos presentes? Preciso sim, respondeu ele, mas não mereço. A professora diz: mas eu dei esses presentes para você, não porque você os mereça, mas porque você precisa deles. Moralzinha da história aí para nós, né? Não merecemos a graça, não merecemos as conquistas na cruz, não merecemos as bênçãos, os milagres, a vida eterna, mas Cristo sabe que precisamos desses presentes. Se você precisa desses presentes, coloque de pé no nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração. E você vai dizer para ele: Senhor, eu me vejo naquele garotinho. Tem um ditado popular que diz o seguinte: não jogue pedra na cruz. Já ouviram isso? Não jogue pedra na cruz. O que é jogar pedra na cruz, queridos? É quando nós desmerecemos, não fazemos caso do sacrifício de Cristo por nós. Não reinvestimos as bênçãos, não compartilhamos, mas o Senhor quer que nós melhoremos. Então coloque a mão à altura do seu peito e ore assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu estou aqui, não mereço, mas eu recebo as conquistas do Senhor efetivadas na cruz. Amém? Pode sentar, amados. Então vamos conhecer um pouco mais do que Deus preparou, esses presentes, as conquistas que Ele preparou na cruz e que nós temos acesso. Romanos capítulo 5, os versos 10 e 11 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, o Senhor nos abriu a condição de chegarmos próximo, não porque merecemos, porque nós somos apedrejadores, mas porque Ele decidiu nos reconciliar com Deus. E uma vez decidido reconciliação com o Senhor, nós temos acesso. Então, o primeiro benefício que eu quero aqui trazer a você, que continuamente nós temos condição de usufruir, é o livre acesso ao Senhor. Não se esqueça disso. Você não precisa de nenhum outro mediador, não precisa de mediadora, não precisa de alguém que faça ponte entre você e Deus. E as Escrituras nos dizem que só há um mediador entre Deus e nós, Jesus Cristo. A palavra em Efésios capítulo 2, verso 18, eu vou ler aqui na NVI, Paulo fala: pois por meio dele, tanto nós quanto vocês, temos acesso
ao Pai por um só Espírito. Ó, que bênção isso, né? Nós temos acesso. Como que esse acesso foi efetivado? Quando Cristo estava na cruz, e Ele diz: Pai, está consumado, e rendeu o seu Espírito. Mateus capítulo 27, verso 51. A palavra diz assim, ó: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mas o que marca aqui é o véu do templo se rasgar de alto a baixo. Era o que separava o adorador, aquele que entrava no templo para a celebração, do lugar exclusivo em que o sacerdote apresentava diante de Deus o incensário do sacrifício. Não há mais separação entre o altar e você que vai à adoração. Hoje, todos nós podemos ter livre acesso direto a Deus. Não precisamos de que tenham profetas diferenciados, pessoas com nome ou com roupa diferenciada para falar diretamente com o Pai. Hoje, todos nós, temos liberdade de falar diretamente com o Senhor e conversar com Ele, receber dEle, estar em sua presença. Ou seja, naquele lugar que era chamado de Santíssimo. E por que essa benéfice da entrada no Santíssimo nos foi dada? Ela nos foi dada porque o Senhor nos tornou justos. Mais um presente merecido. Imagina isso. O pecador, em sua condição pecaminosa, em sua natureza ruim, se tornou justo não por seu esforço, mas pelo sangue derramado na cruz, que nos tornou justos. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, nós citamos em todas a ceia do Senhor, né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando o sangue nos purificou de todo pecado, fomos feitos justos, né? Tornados limpos. Por isso, uma das benéficas de Deus, além do livre acesso para falarmos com o Senhor, para termos relacionamento, intimidade com Deus, também é ter condição de estar em sua presença. Porque o maldito, o pecaminoso, antes do livre acesso, se entrasse no templo, ou se, quiçá, apenas tocasse nas coisas do templo, ou do antigo tabernáculo, era fulminado na hora. Alguns inclusive dos filhos dos profetas, dos filhos dos sacerdotes, lá levitas do passado, que trabalhavam na casa e foram corrompidos, quando tocaram, morreram. Mas agora, além do Senhor abrir o acesso, por meio da cruz também nos deu a condição de estarmos e permanecermos lá, apesar de nós. Imagina isso. Quando nós mesmos olhamos para nós, o que nós vemos? Nós vemos pessoas ruins, nós nos cobramos, sentimos-nos mal em muitas das nossas ações, é ou não é verdade? Mas o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para Ele diretamente, Ele nos perdoa e nos mantém em sua presença, apesar de nós. Levante sua mão e diga assim: muito obrigado, Deus, pois pela cruz eu posso estar aqui. Amém? Aleluia. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2, texto que também nós já compartilhamos aqui no templo várias vezes nas mensagens que nós compartilhamos. Olha o que diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei
do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. Olha só, o Senhor nos abriu espaço, acesso, nos justificou, nos fez aptos a permanecer em sua presença. E estando na presença do Senhor, nós não andamos no domínio da carne, nem na submissão dos nossos desejos, mas somos guiados, direcionados, não é? Por isso que o diretor, o Espírito Santo, toma conta de nossa vida, submissos a Ele. Nós então somos participantes, não por merecimento, mas pela graça. Então, a justificação, ela é a ação da graça, e ela é permanente, e acontece em nós, porque nós temos fé. Então são duas palavras que eu quero salientar aqui a você. A justificação é a ação da graça e da fé. Então veja bem, da graça. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, vou ler na Nova Versão Internacional NVI, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha, todos haviam pecado, e nós estamos nisso, desde Adão, já foi compartilhado aqui, neste Cruz e Conquista, mas em Cristo agora, pela graça, lembra, o menino que não merecia, a graça quer dizer favor e merecido, nós não merecíamos, mas ele foi à cruz e morreu, pagou o preço do pecado em nosso lugar, porque a alma que pecar, Deus disse, essa morrerá. Jesus foi lá e substituiu a nossa desgraça, transformando a morte que era nossa em vida eterna. Aleluia. Agora, como é que eu mantenho esta bênção na minha vida? É por meio da fé. E este ano, como nós compartilhamos, né, nós não andamos por fé, mas, ou melhor, nós não andamos pelo que vemos, mas por fé, né? Perdão, nós andamos pelo que o Senhor direciona e nós cremos, pelo que o Espírito Santo determina, e nós vimos aqui no Cruz e Conquista, pela sua palavra. Por isso que nós precisamos muito buscar nas Escrituras, tirar nosso tempo com Ele, não é? Ler as Escrituras, adentrar no que é ensinado, não só receber aqui, mas multiplicar isso em nossa busca ao Senhor, porque Ele nos direciona pela sua palavra viva. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala essa paz com Deus aqui, é que nós somos reconciliados, como o apóstolo Paulo diz. Não há o efeito da justiça, da mão pesada, da cobrança de Deus por causa do pecado em nós. Nós estamos protegidos pela ação de Cristo. Quando Deus olha para nós e a justiça exige a nossa morte, preste atenção nisso, querido. Quando Deus olha para o ser humano e a sua justiça exige a morte, Cristo está intervindo no meio, e o seu sangue nos torna alvos, limpos como a neve. É a nossa salvação. A nossa salvação é o ungido de Deus, que também nos torna ungidos. Uma vez que temos livre acesso ao Senhor, somos participantes da graça que Ele nos dispensou, cremos por meio da fé, a benéfice agora é da vida vitoriosa. É o que nós aqui constantemente estamos compartilhando com você, a vida de Deus na nossa vida, a vida na vida. E isso quer dizer uma vida nova. Quando a pastora Elida fez aqui aquela dobradura com a multiplicação aqui, chegando ao trono, é o que Deus nos proporcionou. Ele nos propicia a virmos a ouvir aquela bênção
das suas palavras, do acolhimento celestial, quando Ele irá dizer para todos nós: vinde benditos de meu Pai, possuam o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Vida nova. Nós conhecemos 2 Coríntios 5,17, né? E compartilhamos sempre aqui: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Está aí na tela para você na NVI. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quanta coisa nova Deus está fazendo surgir na sua vida, hein? Desde as mais simples até as mais difíceis, como os milagres. Um tempo atrás eu estava lembrando de uma pessoa, ela esteve aqui no nosso gabinete pastoral. Ela não serve o Senhor, não tem uma visão de religião, mas veio aqui chorosa porque não podia ter filhos. E eu, pastor Hélio, nós oramos, jejuamos. Pastora Hélida, muitas vezes lá na nossa casa com essa amiga dela, que nós queremos e cremos que um dia Deus vai agir, várias vezes de joelho na nossa sala, em jejuns e em oração, e Deus promoveu um milagre. A mulher engravidou, teve um filho, não é? E há poucos dias agora estava reclamando que o filho estava muito bagunceiro. Falei, mas não pode reclamar. Ela chorou tanto, né? Buscou tanto para ter um filho. Uma pena que ainda não reconheceu que foi o Senhor que fez. Imagina um negócio desse. Não podia, não tinha como, era estéril. Deus promoveu um milagre. Ela já quase estava desistindo, não era ela? Deus promoveu um milagre desse, mas ainda não reconheceu. Meus irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um ser humano, uma pessoa, é quando Deus age com graça, lhe dá presentes que você não merece, e você ainda faz descaso do investimento dele na sua vida. Misericórdia. Quantos estão assim hoje? Não é? Uma pandemia, um esfriamento, se esquecem. Mas o Senhor está te falando nesta noite aqui, o Espírito Santo te lembrando, trazendo de volta para você não esquecer das bênçãos que Ele tem te dado. As veredas antigas, as trilhas em que você não andou sozinho, não podem ser esquecidas, elas são históricas para as vitórias que Ele ainda irá promover e continuará a promover na sua vida. Não se esqueça do que o Senhor fez, pois Ele ainda vai fazer muito mais. Além da vida nova, nós ainda temos o privilégio de ter a presença do Espírito Santo em nós, irmãos. Temos frutificação do Espírito. Olha o que diz Gálatas 5, 22 a 23. O Espírito Santo está em nós e Ele produz na nossa vida e nos torna pessoas melhores, capazes de influenciar positivamente a sociedade, a família. E por isso mesmo aqueles que convivem conosco dizem assim: uau, mas como você está diferente, como você está uma nova pessoa. Quanto mais nos aproximamos do Espírito, nos relacionamos com Ele, queridos, mais nós nos tornamos parecidos com o nosso Pai, o nosso Senhor. Isso nos torna diferenciados. Você já experimentou isso? Pessoas dizerem assim a você: puxa, mas você está tão diferente. Hã? Quem já experimentou isso, levanta a mão aí. A maioria, está vendo? Você está diferente. Como você mudou? É a presença do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor. Você passa a ser mais tolerante, né? Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não perde o controle
facilmente uma pessoa que o Espírito Santo está no controle da vida. Agora, eu costumo dizer que o maior de todos os benefícios, de todos os presentes que Deus nos deu, é a vida eterna. Vitória sobre a morte. O pecado nos trouxe a morte lá no princípio de tudo. Mas a palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, lendo na NVI, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí, por Cristo, nós temos vida. João capítulo 10, 10, ele mesmo declara: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, na parte B do verso 10. Quando essas benéficas do Senhor nos aconteceu, vida nova, frutificação do Espírito, garantia, vitória sobre a morte, nós ainda temos, queridos, aqui e agora, as bênçãos de Deus. É para já. Gálatas capítulo 3, a palavra nos garante, Gálatas capítulo 3, versos 13 a 14, Paulo falando à igreja diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então olha, Cristo se fez maldito em nosso lugar, para que nós recebêssemos as bênçãos de Abraão. Mas olha aqui, eu preciso abrir um parênteses para você recobrar a historinha de Abraão. Poucos dias atrás eu compartilhei aqui uma mensagem de domingo. Deus fez um convite para ele: olha, Abraão, eu tenho uma proposta para você. Sai aí da sua terra, do meio onde você está vivendo aí, e anda comigo, vem para uma terra que eu te mostrarei. Meu convite, irmãos, saia do mundo, saia das coisas mundanas, das promessas mundanas, da carreira, do que você acha que será conquistado no mundo. Sai dessas coisas e aceita o convite. Se torne um caminhante com Cristo. Olha isso, caminhante com Cristo. Caminhar com o Senhor é muito bom. Agora, o caminho não era fácil. Na mensagem mesmo que eu compartilhei, com mais detalhes, vocês podem ir no YouTube e ver lá, Abraão passou por muitas dificuldades, até que ele achou que chegaria lá e estava tudo fácil, porque Deus falou que ia dar para ele. Já estava ocupado por fortalezas, gigantes, homens maus, e para que tudo viesse a ocorrer conforme Deus planejou, ainda levou mais de 100 anos. Irmãos, e aí nós precisamos do fruto do Espírito na nossa vida, paciência, para esperar o momento de Deus na nossa vida, porque senão você chuta tudo, acha que Deus não está mais cuidando de você, só que as bênçãos dele estão preparadas para que você possa receber. Eu quero compartilhar aqui com você a palavra, Marcos capítulo 10, versos 29 a 30, e vou ler na King James atualizada. Diz assim: garantiu-lhes Jesus, preste atenção nisso, é uma garantia: com toda certeza vos asseguro, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não já receba no presente 100 vezes mais. Vou repetir, já no presente, 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. E lógico, né?
No mundo tereis perseguições e aflições, com perseguições, mas no mundo futuro, o que mais interessa a mim e a você, pelo menos deve ser, a vida eterna. Amém? 100 vezes mais. Mas tem uma coisa, queridos, quando nós damos prioridade para o Senhor, e eu posso dizer isso da minha vida, meus irmãos, da minha vida, não é? Nunca coloquei como prioridade na minha vida o cuidado primário com os meus interesses, ou dos meus interesses, mas sempre o cuidado primário dos interesses do meu Pai, do meu Deus. Quando eu falo do meu Pai aqui, não é nem o pastor Miguel, não é do meu Deus. Porque o pastor Miguel também fez a mesma coisa que eu. Então Deus tem nos dado muitas, mas muitas bênçãos que nós nem imaginávamos, né? Nem podíamos pensar assim. Coisa tremenda é o que o Senhor tem feito por nós. E você, hein? Que Deus tem te dado. Nós sabemos que temos abundância de bênção. Olha o que diz a palavra também em Lucas capítulo 11, verso 9. E aí temos que saber chegar até o Senhor. Nós temos livre acesso, nós temos a oportunidade, nós temos as condições, e nós precisamos compartilhar com quem pode resolver. Pouco tempo atrás eu compartilhei isso aqui na igreja. Nós reclamamos demais, não é? Não tem ser mais reclamador que o ser humano. Só que na maioria das vezes nós reclamamos com a pessoa que não pode resolver, com a pessoa errada. Reclamamos com a esposa, reclamamos com os colegas de trabalho, reclamamos com quem está na fila do banco, reclamamos na internet. Agora então, não é? É tanta reclamação. E achamos que a solução, e muitos acham que a solução está em outro ser humano. Agora então, né? Está uma briga danada aí, achando que um acha que está na solução de um presidente, a outra está achando que está na solução do outro presidente. Meu irmão, não está nenhum dos dois. Para nós que somos os filhos de Deus, a única solução é o Senhor. E se as coisas melhorarem nesse mundo, como as pessoas pensam que vão melhorar, a Bíblia está errada, porque a Bíblia fala que as coisas vão de mal a pior. Nós só temos alívio, nós só temos esperança, nós só temos proteção, nós só temos a bênção, porque nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é a promessa. Então, irmãos, não importa qual governo esteja aí, não importa quem venha ou quem vá, o que nós precisamos é estar debaixo da sombra do Onipotente. Você pode estar no Brasil, pode estar na América do Sul, pode estar na África, pode estar na Ásia, pode estar em qualquer lugar. A nossa dependência tem que ser do Senhor. Pensa nisso. Agora eu quero destacar aqui de outros benefícios que foram compartilhados durante a ministração, só para a gente lembrar das ministrações. Perdão. Foi falado aqui, né? Olha que benefício maravilhoso, perdão. Nós não precisamos mais nos sentir acusados por Satanás. A palavra de Deus fala em Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É só para relembrar o que já foi ministrado. Perdão. Olha que maravilha. O diabo não pode mais apontar o seu dedo sujo para você, porque você está na graça de Deus. Aleluia. Outra coisa, cura emocional, cura espiritual, cura física até, o Senhor proporciona. Isaías capítulo 53, versos 4 e 5, também foi ministrado aqui durante esse tempo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levante sua mão e diga, glória a Deus. Aleluia. Somos sarados, irmãos.
Não temos problemas emocionais. Se eles vierem sobre você, você pode falar: Senhor, me ajuda. E declare para os levantes: estou curado, estou curada. Aleluia. Outra bênção que já foi compartilhada aqui durante esse Cruz e Conquista: provisão, não é? E nós precisamos. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele esvaziou-se para nos dar. Nós somos abençoados com provisão. Glória, ou seja, vitória. Usufruto da bênção plena, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Hebreus 2:10, ou seja, por Jesus nós também estaremos assentados com ele em glória. Somos os filhos de Deus, filiação divina. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Sabe, queridos, nós somos os filhos de Deus. Deus tem interesse em cuidar de nós, mas muito poderosamente. Eu me lembro que aqui um tempo atrás, eu falando acerca disso, tem uns poucos domingos atrás, compartilhei também, na outra igreja que eu estive pregando num domingo desse agora, o Senhor nos protege de tal forma, queridos, que quando nós saímos, imagina o Filho de Deus se deslocando por aí. Tem batedores à frente, tem batedores atrás, em cima e embaixo. São os anjos do Senhor. Eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, diz as Escrituras. Nós temos essa garantia da proteção. Precisamos fazer uso delas. Eu lembro que uma vez que eu pastoreei, queridos, em Cachoeiro do Itapimirim, durante 3 anos e meio. Indo e voltando 2 vezes na semana, e não era a estrada Eco 101 que é agora, diferente, era muito difícil. Algumas vezes saindo de lá cansado, porque a Elida fazia faculdade, eu trabalhava, não é? Trabalhava. Que coisa, a gente saía de lá e vinha para Vitória e voltava, nunca, e olha com chuva, mas muitas vezes, nunca furou um pneu do nosso carro. 3 anos e meio. Deus nos livrou. Logo após que fomos, como que retirados da igreja, infelizmente, outros que foram, um acidente aconteceu, uma pessoa morreu. Mas conosco nunca aconteceu nada. E de madrugada, de tarde, de manhã, com chuva, sem chuva, às vezes eu cansado, a Elida dirigindo daqui para lá e voltando. A gente ia na quarta para quinta, voltava na quinta de madrugada, depois ia no sábado, voltávamos no domingo de madrugada para chegar e trabalhar de manhã e ela ir para a faculdade. Nunca o Senhor nos protege, são os batedores. Um dia, alguém veio compartilhar comigo e falou assim: olha, você tem um anjo da guarda. Eu falei: um não, você está muito pobre. Eu tenho uma guarda inteira, não é um só não. A palavra de Deus fala que são os anjos do Senhor, não é um. Se você está achando que tem um anjo da guarda, irmão, está muito pobrezinho você. Deus levantou uma guarda inteira a seu favor, porque você é muito importante. Você é filho, é filha dele. Imagina, pensa nisso, traga isso para a sua realidade. Quando você está no ambiente de trabalho, você está transitando, você está negociando, você está trabalhando, você está cuidando
cuidando da sua família. Você é a filha, é o filho de Deus em uma posição estratégica. Quando estou lá no meu escritório de advocacia, eu sei disso. Estou sentado ali e às vezes eu falo: Senhor, eu estou numa posição estratégica, mas eu preciso do Senhor agora, para fechar alguma coisa, para trazer recurso. Sabe, irmãos, o Senhor naquele dia Ele manda uma clientela para fechar as contas, para trazer o sustento. Nosso Deus é tremendo. Quando nós compramos, eu e a Elida compramos a sala mesmo, que nós temos lá o escritório, Deus nos deu uma condição de dar uma parte bem à vista, mas ficou ainda faltando 3 parcelas de 10 mil para fechar o negócio. Imagina isso, você pagar 3 parcelas de 10 mil por mês. Num milagre, eu senti no Espírito: fecha o negócio que é a sua oportunidade. Irmãos, Deus nos deu uma sala com um valor e hoje ela está quase que o dobro. Todos que chegam lá ficam: uau, que isso, hein? Eu falo: é um presente de Deus, que nosso Deus não disse que daria 100 vezes mais nessa vida. É um presente de Deus para todos. Eu digo, é um presente de Deus, é um milagre isso aqui, porque eu sei. Irmãos, aonde é que eu... 10 mil reais por mês, eu não ganho isso, mas o Espírito Santo falou comigo: faça. Irmãos, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, você crê pela fé. Sabe o que aconteceu? Deus me deu todos os meses os 10 mil, e ainda o nosso sustento, não faltou nada. Mas que pena. Depois eu falei: Senhor, mas por que o Senhor só deu aqueles 10 mil só nos meses que eu precisava? Você podia ter continuado a multiplicar desse jeito. Aí ele falou assim: era só o que você precisava naquela hora. Uau! Vai, distraído. Nosso Deus cuida na nossa necessidade, na medida. Eu tenho que estar grato porque, glória a Deus, agora temos um patrimônio. A nossa empresa advocatícia tem um patrimônio. Isso quer dizer, queridos, que quando o Senhor nos alcança, Ele também nos faz novo ser. E também já foi compartilhado aqui, durante o Cruz e Conquista. E é um novo ser de corpo e alma. Olha o que diz a palavra em Romanos capítulo 6, versos 6 a 7. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Nós morremos para este mundo e nascemos de novo para o Senhor. Você é nova criatura. A conquista na cruz não foi para Ele, mas foi para mim e para você. Eu vou repetir. A conquista na cruz não foi para Ele, foi para mim e para você. Jesus não precisava de conquistar nada daquilo, ele já tinha tudo. Mas Ele foi lá para conquistar por mim e por você. Por que Ele foi lá por mim e por você? Porque nós precisávamos. Agora, nós não precisamos mais. Nós só temos a oportunidade agora de usufruir desta conquista permanentemente. E Deus multiplica essa palavra na sua vida. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.